Obrigado, Tiziano. Eu agradeço ao Instituto de Garantias Penais pelo convite. Tiziano, que preciso fazer esse registro histórico, embora isso vá denunciar um pouco a idade. Tiziano foi meu professor na Universidade de Brasília, de prática de penal e processo penal, e certamente foi uma pessoa que me ensinou muito. Queria cumprimentar também a doutora Ana Maria Reis, que tem uma atuação de destaque na defesa dos direitos fundamentais, das garantias penais, como advogada militante, e a queridíssima desembargadora Daniele Maranhão, que, para mim, que é desembargadora do meu tribunal, do tribunal de que orgulhosamente faço parte, é uma das referências que tenho com muito carinho e com muita admiração nessa construção da carreira e na construção da prática da magistratura. E também cumprimento dois grandes amigos, companheiros da missão de magistratura, João Costa Neto, Abner, que são dois amigos que conheci, duas amizades que fiz, antes mesmo de eles ingressarem na magistratura. E uma das alegrias que tenho é quando hoje os vejo e percebo que a magistratura não os mudou. Pelo contrário, eles que engrandeceram a magistratura, eles que trouxeram o novo, a reflexão, e trouxeram também o positivo e o engrandecimento institucional para essa nossa carreira. A minha palestra, a minha fala, nesse momento, terá um enfoque introdutório, e eu vou abordar uma reflexão sobre a função judicial em face das garantias penais e processuais penais. Eu começo dizendo que uma das primeiras reflexões que eu tive como magistrado criminal, lá na primeira instância, consistiu nessa tentativa de depurar na prática o adequado, o ideal comportamento judicial em face das garantias penais. Não basta dizer, obedeçam-se às garantias. A complexidade do processo penal, o amplo grau de discricionariedade dos personagens envolvidos, polícia, Ministério Público, defesa, defensoria, partes, discutindo uma série de questões que provocam e devem provocar mesmo uma reflexão maior para o juiz. E, principalmente, um juiz num Estado democrático de direito. Um agente não eleito democraticamente, mas titular de prerrogativas gravíssimas para a sustentabilidade da própria democracia e do sistema político institucional. E por isso eu penso que todas as vezes que o juiz decide na persecução penal, seja analisando pedidos de medidas cautelares, seja decidindo sobre questões de admissibilidade de provas no curso da ação penal, deferindo ou indeferindo testemunhas, decidindo questões, às vezes, menores numa audiência, seja no julgamento de mérito dos pedidos contidos na denúncia, ele também está a responder não apenas o pedido das partes, mas também está a responder subliminarmente uma pergunta. Qual é a minha função institucional no Estado democrático de direito? E eu trago essa reflexão, não é por mero diletantismo, reflexão teórica. Ela toca dois pontos importantes. Primeiro, todas as garantias de direitos processuais e direitos fundamentais penais e processuais penais têm a matriz constitucional, especialmente no artigo 5º. A própria definição de constitucionalismo, como o professor Canotilho fala, justifica essa reflexão. Constitucionalismo como a técnica garantística de disciplina do poder político. Então, não há como um juiz criminal, um juiz na jurisdição criminal, proferir qualquer decisão no âmbito daquela persecução, em qualquer fase, sem refletir sobre a Constituição. E o segundo é um ponto de vista prático, porque a pergunta, a reflexão da função institucional do juiz leva a uma outra. Os limites e as possibilidades de atuação do juiz em termos de competência, em termos de legitimidade e em termos também de interesse. Dentre os personagens da persecução penal, nós sabemos que o juiz ocupa aquela posição mais desconfortável, na medida em que os valores éticos e normativos que informam a conduta do juiz, a equidistância, a imparcialidade, a independência, são ideais que se manifestam de forma muito diferente em cada caso concreto. Ora, o juiz, ele não investiga, mas ele lida o tempo inteiro com órgãos investigativos e acusatórios a todo momento. O juiz, ele não pode ser parcial, mas lida o tempo inteiro com partes de seus interesses. E ele está o tempo inteiro mediando, gerenciando, justapondo interesses conflitivos, tendo que se despir de uma série de preconcepções e tendo também que proferir decisões que geram enorme impacto, seja nas vidas individuais, seja na própria sociedade. Um ponto nodal que isso nos leva
é que o juiz ele não conduz uma investigação, ele não tem compromisso com a tese acusatória, e nem deve, mas atua pontualmente na persecução penal, muitas vezes definindo o seu rumo. É ele quem defere ou indefere diversas medidas cautelares, autoriza meios de provas mais sofisticados, como aqueles relativos aos dados protegidos por sigilo, interceptações telefônicas, medidas cautelares subterrâneas, medidas cautelares eclusivas, como a busca e a apreensão, e é o juiz que indiretamente acaba por permitir ou não permitir que o órgão de investigação puxe aquele novelo de linha no meio do emaranhado que pode levar a um encontro de fatos que revelem condutas muito mais complexas do que aquela constantes no início da investigação. Mas, ao mesmo tempo, falar da relação entre função judicial, de um lado, e de direitos e garantias penais e processuais penais, de outro, é falar da racionalidade do direito. E aí eu vejo o direito como essa amálgama entre razão e poder. Entre, ao mesmo tempo, o exercício de uma coercitividade necessária para a garantia da obrigatoriedade, da autoridade das decisões, mas, ao mesmo tempo, os fundamentos, as razões objetivas, imparciais, desinteressadas, uniformes, previsíveis, que geram o comportamento, que deve gerar o comportamento judicial. E essa história dessa relação não é linear, não é fluida, não é uniforme, é uma evolução condizente com a nossa própria cultura política e que tem um viés muito construtivo. Só para nós termos uma ideia desse ponto, basta nós fazermos uma comparação entre o que se entendia de função judicial, de justiça penal acusatória, no início dos anos 2000 e hoje. Vamos comparar na jurisprudência o conteúdo dos direitos fundamentais em 2000 e hoje em 2020. Nós conseguiríamos perceber uma série de transformações profundas de como o judiciário, como os advogados, como as partes, como a sociedade entende e reclama a atuação judicial nesses pontos. Se nós compararmos a jurisprudência de prisão preventiva daquela época e hoje, a jurisprudência de proteção de dados no âmbito da investigação criminal, a reserva de jurisdição para a relativização de diversos direitos fundamentais, especialmente de dados cadastrais, fiscais, bancários, a questão dos estándares de prova para condenação ou para absolvição, os requisitos para o deferimento das medidas cautelares, a própria cultura do encarceramento. Então, nós vamos ver uma mudança muito profunda do que nós tínhamos. Eu lembro que, nos anos 2000, nós discutíamos se a relativização da intimidade para a obtenção de determinados dados cadastrais para fins de investigação criminal necessitava de decisão judicial. Hoje isso já se encontra um truísmo e ninguém mais questiona, identicamente em diversas outras medidas cautelares, como a construção do requisito de contemporaneidade para a prisão preventiva, que era bastante discutível há 20 anos atrás, e hoje já não há dúvidas na jurisprudência e na prática forense em relação a isso. E eu chamo a atenção de dois elementos causais que impulsionam essas transformações. Primeiro, o próprio processo histórico que redundou na Constituição de 1988, é o que o professor Acemoglu chama de critical juncture, ou conjuntura crítica, então que o professor Bruce Ackerman chama de momentos fundacionais, em que nós percebemos rápidas transformações estruturais que inauguram uma nova ordem institucional. E nós tivemos, em 1988, uma Constituição altamente progressista do ponto de vista das garantias e dos direitos fundamentais penais, e totalmente em linha ao que se vinha produzindo mundo afora, né? As novas constituições desde pós-Segunda Guerra, as novas constituições, as constituições reformadas europeias, as constituições do Sudeste Asiático e da África pós-colonização, as constituições do leste europeu pós-queda do Muro de Berlim, e as novas constituições da América Latina pós-desmilitarização são constituições extremamente progressistas e alinhadas a lá aquela Carta de 1948 de refundação dos direitos humanos. O Brasil até poderíamos fazer uma crítica que entrou um pouquinho tarde, né, nessa linha, mas entrou e entrou muito bem. E o segundo ponto que impulsiona essas transformações é a relação constante, simbiótica, entre Constituição e cultura política. E como todo casamento, ela tem necessidade de seus ajustes. Nós tivemos um texto constitucional em 1988, bem progressista e talvez mais avançado do que a nossa cultura política naquele momento conseguiria acomodar. E aqui, como cultura política, eu uso o conceito de Sunstein, que ele entende como esse conjunto de valores construídos coletivamente que informam as nossas regras de justiça no âmbito de nossas práticas. E aí nós temos um fenômeno belíssimo, né, que é essa relação entre cultura política e texto constitucional, já que, obviamente, os textos constitucionais não têm
normatividade automática, uma normatividade construída a partir das práticas institucionais, a partir do nosso respeito e fidelidade à Constituição. E essa relação simbiótica, ela se manifesta na medida em que nós vemos que a Constituição, o texto constitucional, é um incentivo que transforma gradativamente a nossa cultura política, que transforma e constrói o nosso senso coletivo de obrigação constitucional, mas, ao mesmo tempo, é a nossa cultura política que define, ajuda a definir a interpretação do que é Constituição, do que é esse texto da Constituição e do que essa Constituição vai se transformar daqui para frente. Então, nós temos aí um fluxo mútuo entre essas duas categorias. E o que nós vemos no Brasil é que as instituições tiveram que se adaptar após 88 a essa nova ordem. Primeiro, elas assimilam que é esse Estado democrático de direito, depois elas reagem a um certo, em alguns setores, um certo negacionismo, mas aos poucos essa visão vai se acomodando e as instituições vão se reinventando. Vamos comparar, por exemplo, as grandes instituições participantes da persecução penal hoje e na década de 90. E nós vamos ver que a Polícia Federal mudou completamente o seu perfil, passando a focar na macrocriminalidade. O Ministério Público se bifurcou em dois grandes flancos, né? Proteção, de um lado, proteção dos direitos difusos e coletivos, especialmente das minorias quantitativas e qualitativas na seara civil, e, de outro lado, o controle da investigação penal, e até adentrando também a investigação, como permitido pelo STF. A Defensoria Pública se capilariza, se expande, ela nasce em alguns estados, ela nem existia com esse viés de proteção ao hipossuficiente, e o AB assume a questão também da defesa. E como não poderia deixar de ser, o próprio judiciário se consolida como esse concretizador de direitos fundamentais. E é ele que vai dizer, já no final da década de 90, que os direitos fundamentais, principalmente os de segunda geração, não têm força apenas programática, eles têm força normativa e precisam ser cumpridos. É importante nós observarmos, para analisarmos essa cultura política, esse próprio senso de missão que as instituições vão criando, e que ele é explicitado nas práticas institucionais. O próprio STJ se auto-intitular de Tribunal da Cidadania, o STF como guardião da Constituição. Então, isso são resultados de transformações da nossa cultura política e da própria incorporação do ideário da nossa Constituição. E, para finalizarmos, eu tenho apenas a dizer que nessa transformação, nessa consolidação desse casamento entre Constituição e cultura política, eu acho que três instituições foram muito importantes. A primeira, nesses últimos anos no Brasil, desde 1988, o Congresso Nacional, que desde o final dos anos 90 se preocupou muito em modernizar e aprimorar o sistema acusatório no Brasil. Nós tivemos reformas legislativas amplas em 2003, 2008, 2011, 2013, mais recentemente 2019, que tanto tentaram dar mais efetividade à persecução penal, criando novos institutos, dando mais previsibilidade, como também impulsionou essa cultura de proteção aos direitos fundamentais. Eu acho que se houve um tema que o Congresso Nacional nunca se furtou a debater, esse tema é o aperfeiçoamento da justiça criminal e é uma excelente escolha. Outras duas instituições, o STF e o STJ, que criaram uma jurisprudência sólida de garantias e direitos fundamentais. A Constituição trouxe categorias abstratas, proteção à intimidade, contraditório devido ao processo legal, um rol enorme, mas nós sabemos que essas categorias abstratas não resolvem diretamente casos concretos. E como o constitucionalismo atual permite que o judiciário extraia da Constituição direitos que sejam consectários lógicos do seu texto, hoje nós temos, então, uma construção nos últimos 30 anos interessantíssima dessa evolução do sistema acusatório e da aplicação das garantias, né? E nós não podemos deixar de perceber que a coercitividade das decisões judiciais, o sistema de precedentes que hoje temos vigente no nosso sistema processual, ajuda muito a dar a essa previsibilidade, essa uniformidade de atuação na persecução criminal. Acho que o conforto de um juiz, lá na primeira instância, em qualquer instância, é perceber que aquela decisão que ele está proferindo, e decisões muitas vezes gravíssimas, nós sabemos muito bem disso, está calcada em parâmetros objetivos já consolidados pelos tribunais superiores. E é muito interessante que hoje ninguém mais pergunta, você é um juiz garantista ou um juiz lei-ordem? Você deixa um advogado perguntar primeiro as testemunhas ou você pergunta primeiro? Ou seja, a condução coercitiva tem base legal? Eu lembro que quando eu fazia o curso de formação, alguns anos atrás, nós discutimos, e foi pós-2008, com a inclusão do cross-examination, nós discutimos ainda qual seria a ordem de oitiva das testemunhas.
Então, veja que nós evoluímos tanto nos últimos tempos que essas perguntas hoje se tornaram truísmos na prática institucional. E a consolidação dessas respostas, obviamente, abre espaços para novas perguntas. Nenhum sistema é perfeito, né? Nós sempre estamos recebendo novos influxos, novos questionamentos, novas dúvidas. Nós tivemos avanços recentes, como a legalização do acordo de não persecução penal, que é a semente, eu acho que é um propulsor enorme da justiça restaurativa no processo penal, e a Justiça Federal tem respondido bem a essa novidade. Nós tivemos uma melhor disciplina da colaboração premiada recentemente, que dá mais segurança jurídica às partes e ao judiciário também. E hoje nós não podemos deixar também de comentar que nós vivemos um período de pandemia gravíssimo, em que nossas instituições políticas são testadas a todo momento, mas têm demonstrado uma imensa capacidade de resiliência institucional, né? O judiciário não parou e tem debatido de forma muito franca, de forma muito honesta, com todos os personagens participantes da persecução penal, temas práticos sensíveis para que a justiça penal não pare. Então, nós estávamos discutindo recentemente como é que nós vamos manter as audiências de instrução, as audiências de custódia, manter a incolumidade, a incomunicabilidade das testemunhas. Então, existe uma série de questões práticas que estão sendo decididas nesse momento pelo CNJ, pelos tribunais, pela OAB, pela Defensoria, por todos, pelo Ministério Público, mas o que me deixa mais feliz, colegas, é perceber que em nenhum momento essas discussões abrem margem para retrocedermos o instrumental consolidado de garantias penais que foi construído no Brasil pós-1988. Alguns ajustes estão sendo acordados, obviamente que há divergências de posições, mas o que me deixa mais feliz é que a questão das garantias penais, processuais penais, os direitos fundamentais, já hoje estão completamente consolidados na nossa cultura política, na nossa cultura, no nosso senso coletivo de obrigação constitucional. São essas as minhas considerações iniciais. Eu estourei um pouquinho de tempo, eu peço desculpas aos colegas, mas eu estou à disposição para responder às perguntas. Muito obrigado.